Hebreus capítulo 13, verso 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Por ele é Cristo, obviamente, né? Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E também 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio ou de autoridade, por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de algo tão grande que é a Tua Palavra. E sabemos, temos convicção de que ela é muito maior do que a nossa mente pode compreender. Mas o Senhor nos tem dado o Teu Espírito. O Senhor tem também nos dado compreensão da Tua Palavra. Ainda que não compreendamos tudo e nem todas as coisas que nós temos aqui. Mas, à medida que vamos caminhando nessa terra, o Senhor vai nos trazendo clareza sobre ela. Quando sabemos da grandeza que ela tem, nós só podemos nos curvar diante de Ti e dizer: dá-nos entendimento da Tua Palavra, para que possamos obedecê-la, para que possamos estar prontos para a obediência, prontos para nos render diante dela, diante de Ti. Vem falar aos nossos corações nessa manhã, nesse Teu dia, Senhor. Vem falar a cada um de nós. Abre o nosso entendimento. É o que nós suplicamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Eu quero prosseguir com os irmãos aqui, tratando sobre esse assunto do lugar da música na Assembleia ou no culto a Deus. E eu preciso dizer algumas coisas mais sobre Hebreus capítulo 13, onde nós paramos aí na semana passada, e nós temos visto como o culto, né, no Novo Testamento é absolutamente diferente daquilo que nós temos na Antiga Aliança, naquilo que há no Antigo Testamento. Por isso, a palavra que nós encontramos no verso 13
do capítulo 13 de Hebreus é: saiamos, pois, a Ele, ao encontro de Cristo, fora do arraial. Esse arraial é o sistema da antiga aliança, que, ainda que foi revelado por Deus a Moisés e também a Davi, com todo aquele sistema da adoração para o templo, todo esse sistema serviu para um momento. Serviu para aquilo que nós chamamos de antiga dispensação, ou para a antiga aliança. Agora, quando nós entramos na nova aliança, nós temos algo absolutamente novo. O que nós temos na nova aliança? Nós temos não mais adoração naqueles moldes do Antigo Testamento. Nós temos agora adoração em espírito e verdade, como o Senhor nos falou originalmente a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4. O tempo da nova aliança é a adoração em espírito e verdade. Ou seja, aquilo que nós trazemos para o Senhor, a adoração que nós damos a Ele, tem que ter por trás, tem que ter uma realidade. Não pode ser uma aparência, tem que ter uma realidade. Porque o Senhor não está interessado na aparência, Ele está interessado na realidade. Ele está interessado se aquilo que nós cantamos, se as coisas que nós falamos, se essas coisas são verdadeiras, se essas coisas são realidade em nós. Isso é a nova aliança. Deus busca essa realidade. E aí eu estava falando aqui com os irmãos sobre o louvor, tal, né? Aqui nós encontramos no verso 15, dizendo o texto, né? Portanto, ofereçamos sempre por Ele, isto é, através de Cristo, a Deus, sacrifício de louvor. Então, o que combina com os filhos de Deus, o que combina com a nova aliança, são esses sacrifícios de louvor, sacrifício de louvor, como nós temos aqui. Interessante que na antiga aliança você tem como que o louvor era expresso. Era expresso através daqueles sacrifícios literais que eram trazidos. Tanto o sacrifício que era o holocausto para que pudessem ter acesso a Deus, como depois aqueles sacrifícios de ação de graças. Agora, quando nós chegamos aqui em Hebreus 13, né, isso tudo é o arraial, isso acabou, isso encerrou. O que nós temos agora é a novidade de vida. O que nós temos agora é adoração em espírito e verdade. Então é dito aqui que nós devemos oferecer sempre, através de Cristo, a Deus sacrifício de louvor. E isso combina, claro, com aquilo que o Novo Testamento nos fala acerca da igreja. O que é a igreja? A igreja é um sacerdócio santo. Todos somos sacerdotes de Deus. Todos comparecemos diante dele como seus sacerdotes. O que faz um sacerdote? Um sacerdote dirige a adoração a Deus. Um sacerdote não é alguém simplesmente para ministrar ao povo, é alguém para ministrar a Deus. Esse era o trabalho fundamental de um sacerdote. O que nós, na nova aliança, sendo todos agora sacerdotes, o que nós trazemos? Nós trazemos sacrifício de louvor. Como diz o texto aqui, verso 15 ainda, isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É com isso que comparecemos agora diante do Senhor. E eu já falei algumas coisas aqui sobre os cânticos, né? Sobre a adoração, eu não vou voltar nisso, quero apenas concluir. Os irmãos, depois que tiverem interesse, podem ouvir as gravações, né? Lá no site, mas eu não posso voltar muito atrás porque nós precisamos prosseguir. Eu falava na semana passada sobre os hinos, né? Que na nossa mentalidade, por causa da cultura evangélica, quando se fala em hinos, pensa-se logo naqueles cânticos mais antigos, como esse que nós cantamos primeiro aqui, há pouco. Então, hino para nós é isso. De fato, não é isso. Aliás, é também. Mas qualquer canção que nós dirigimos a Deus, na linguagem da Escritura, é um hino. Um hino de louvor a Deus. Então, quando eu falar em hino aqui, você esquece um pouco essa cultura evangélica, né? De pensar que são aqueles hinos antigos do século XIX, do século XVIII, do século XVII, século XVI e tal. Não.
Estou falando de qualquer cântico, ok? Então isso eu preciso deixar claro. Bom, se você estudar os hinos na Bíblia, a Bíblia tem muitos hinos, você descobrirá 3 traços comuns. Esses 3 traços, eles se transformam, na verdade, em 3 requisitos para que um hino seja adequado ao culto a Deus. Nós temos muitos hinos. O livro de Salmos, o que é o livro de Salmos? É o hinário dado pelo Espírito Santo. O que são os salmos? Os salmos são hinos, são cânticos, são orações que foram feitas a Deus por alguns irmãos lá da antiga aliança, né? Agora, o que nós percebemos nesses hinos todos? Isso seria o tema de um estudo interessantíssimo. Você estudar os hinos na Bíblia. Não sei quanto tempo seria levar, né? Porque você já tem 150 lá no livro dos Salmos, fora os outros que nós encontramos. Mas você ficaria certamente fascinado e teria muito com que edificar a Igreja de Deus com esse assunto. Então isso fica aí uma sugestão, né? Você estudar os hinos na Bíblia. Negócio extraordinário. Mas o que esses hinos na Bíblia têm em comum? Primeiro ponto, solidez na doutrina. Os hinos que nós encontramos na Bíblia, eles estão em absoluta concordância com toda a Escritura. Eles nunca contradizem algo. E assim devem ser os hinos que nós utilizamos. O cantar de um hino com erro doutrinário, e tem muitos com erros doutrinários graves, porque infelizmente os compositores às vezes têm um coração bom, sabe? Mas falta-lhes Bíblia, falta-lhes a Escritura, né? Eles têm uma boa intenção, um bom coração, mas falta Bíblia mesmo. Então às vezes eles falam certas coisas que não estão de acordo com a Escritura. Mas se você conferir os hinos da Bíblia, você vai perceber quanta coerência. Então há essa solidez doutrinária, né? Você sabe que o cantar de um hino com erro doutrinário conduzirá os filhos de Deus a um sentimento errado e consequentemente não irão tocar a realidade que aquele texto deve ter. Você sabe, amados, que Deus nunca permite, nós cantamos os hinos de louvor a Deus, mas Deus não permite que nós nos aproximemos dele por hinos, através de hinos. Porque eles simplesmente nos falam quem ele é. Agora, ele não permite que nós nos aproximemos dele através de hinos, né? Assim, nós estamos expressando a nossa gratidão. Esses hinos todos, eles precisam expressar a verdade bíblica. É preciso haver solidez. Onde houver erro de doutrina, nós estamos cantando a mentira. Nós estamos cantando o erro. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, que os hinos, segundo requisito, é forma e estrutura poéticas. Cada um dos salmos foi escrito em forma e estrutura poética. Cada um dos salmos. Claro, você vai procurar uma rima, por exemplo, você não vai encontrar. Por quê? Porque isso é poesia hebraica. Isso não é como o nosso sistema, mas você nota que há uma estrutura poética naquilo, há uma forma poética, porque isso é um hino. Não são sermões, são poesias. E a poesia é fruto de um coração apaixonado. Então quando você lê os salmos especialmente, você percebe a paixão que Davi tinha pelo Senhor. Então aqueles seus textos, aqueles escritos, né, são todos poéticos, porque expressam o coração de Davi está ali. Leia uma vez o Salmo 119. Aliás, irmãos já leram 50 ou mais, né? Aí, vários. O que você tem ali? Você tem poesia. Você tem o coração. Você sente que não é um homem que está descrevendo simplesmente alguma coisa. Não. Você tem poesia. Você tem o coração daquele homem ali. Em cada linha, em cada palavra daquele salmo. Terceira coisa, né? O terceiro requisito. Os hinos devem tocar a realidade. O que significa isso? Irmãos, um hino deve ser capaz de tocar profundamente o nosso coração.
Você vai dizer, mas é para Deus? Sim, é para Deus. Mas aquilo que nós damos para Deus deve sair daqui, né? Da minha paixão, do meu amor por Ele. Então deve tocar profundamente o meu coração. E isso somente é possível quando o compositor da letra de fato provou aquilo, experimentou aquilo. Quando Davi escreve o Salmo 51, que os irmãos conhecem, devem conhecer bem, que fala daquele triste episódio quando ele foi confrontado em seu pecado por Natã, pelo profeta Natã. Aquele Salmo 51 é o fruto desse confronto, dele cair em si, é o fruto do seu arrependimento. O que nós temos ali naquele Salmo 51? Não é um sermão. Não, o Salmo 51 é a realidade de um homem que provou um profundo arrependimento. É isso que você encontra ali no Salmo 51 e também no Salmo 32, que foram os dois salmos que ele compôs naquele momento, naquela situação ali de confronto e de arrependimento. Então você nota que está o coração dele ali. Você nota que aquilo dali é a confissão quebrantada de um pecador que se arrependeu. Então você nota que há realidade por trás daquilo. Ele não está simplesmente colocando palavras, arrumando palavras, né? Como tentando compor uma poesia. Não, ali está o coração dele. Ali ele expõe uma realidade. Aí, um outro detalhe que nós percebemos nos hinos bíblicos é que nos hinos da Bíblia nós temos 3 categorias diferentes. Nós temos a primeira categoria, são os hinos dirigidos a Deus. A maioria dos salmos são dirigidos a Deus. Por exemplo, o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Então, você vai perceber que todo o Salmo 84 é dirigido exclusivamente a Deus. E muitos outros salmos, teríamos muitos exemplos aqui. Então, isso é uma primeira categoria. Hinos dirigidos a Deus. Segundo lugar, nós encontramos hinos dirigidos aos homens. Podemos ter hinos dirigidos aos homens? Claro que podemos. São os salmos, por exemplo, que encorajam os santos. Os salmos que chamam ao arrependimento. Nem sempre eles são adequados para o culto coletivo. Às vezes eles são muito mais adequados para eu cantar sozinho, mas não para esse ambiente. Nós temos, por exemplo, o Salmo 37, que os irmãos podem dar uma olhadinha rápida aí. Salmo 37 é um hino dirigido aos homens. E aqui esse é um cântico, um salmo de Davi. O que nós temos aqui? Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então esse é um exemplo de um hino dirigido ao homem, aos homens, para encorajar. A terceira categoria são os hinos dirigidos ao eu. Quem é o eu? Sou eu, né? Você encontra isso na Bíblia também? Esses hinos são legítimos? Claro que são. Então, um exemplo deles, Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. O que você tem aqui? Ele está falando consigo mesmo. Bendize, ó minha alma, está falando para si, né? Está exortando, encorajando a si mesmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Está falando com Ele mesmo. Então, isso é um hino? Sim, é um hino dirigido ao eu. Isso está errado? De modo algum. O que temos aqui, o que nós estamos tratando, amados, é da Assembleia dos Irmãos. O que é mais adequado à Assembleia dos Irmãos aqui? São os hinos dirigidos a Deus. Os outros não são inválidos. Não são não legítimos, não são legítimos, são válidos, mas a pergunta é, são adequados? Porque quando nós nos reunimos, amados, a pergunta é, o que é adequado? Esse é um tempo de ação de graças a Ele.
Por isso a primeira categoria, esses hinos dirigidos a Deus, é a que mais combina. Porque nós nos reunimos aqui para quê? Para adoração. Os outros tipos de hinos têm seu lugar? Têm seu lugar. Mas talvez não sejam adequados para cá. Vocês estão entendendo? Bom, isso é o que eu tenho a dizer brevemente sobre os hinos bíblicos. Mas e quanto aos hinos extra-bíblicos? O que são os hinos extra-bíblicos? É tudo que foi feito, né? Todas as composições depois que fechou o cânon bíblico. Será que eles são legítimos? Claro que são legítimos. O Novo Testamento nos encoraja a compor. O Novo Testamento nos encoraja a cantar, a falar do nosso amor pelo Senhor, mas nós devemos tomar um cuidado muito grande com eles, com esses outros hinos, né? Os hinos extra-bíblicos. Você sabe que os hinos, em geral, eles refletem a sua época. Na época da Reforma, por exemplo, no século XVI, a ênfase dos hinos era a redenção, era a salvação em Cristo Jesus. Tá? Essa era a grande ênfase. Então, se você vai ler a letra, né, de um hino muito antigo, que vai aí século XVII, século XVI, o que você vai encontrar? Você vai encontrar esse tema, a redenção e a salvação em Cristo Jesus. Porque esse foi o momento. Eles são válidos para outras épocas? Claro que são. Porque nós continuamos pregando aos pecadores. Continuamos envoltos com o Evangelho. No tempo dos avivamentos, século XVIII, século XIX, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, a ênfase desses avivamentos esteve na pessoa de Deus, então, e seus atributos. Então, os hinos daquele momento, aqueles hinos estão sempre ao redor da pessoa de Deus e de seus atributos. Então você vai encontrar os hinos antigos muito dirigidos a Deus. Falo aí século XIX especialmente. Dirigidos a Deus, falando dos atributos de Deus, porque isso foi fruto daqueles avivamentos. Agora, a partir dos anos 80 do século XX, houve uma quebra dessa... Porque até ali os hinos eram mais ou menos nesse rumo. A pessoa de Deus, os atributos de Deus. A partir dos anos 80 do século XX, a ênfase está no eu. A ênfase está na experiência individual, na experiência intimista com Deus. Essa é a ênfase. Por isso você vai encontrar esses hinos mais novos, né, esses cânticos mais novos, da década de 80 para cá, o que você vai encontrar neles? Eu, meu, mim, comigo. Essas expressões todas voltadas para o eu. Eles são ruins? Não. Eles são legítimos, ainda que devamos questionar alguns pontos, né? Sempre com muito cuidado, questionando os pontos de doutrina, né? Porque nós temos que saber avaliar os hinos. Agora, a questão é, eles são adequados? O que será adequado ao culto? Certamente, aqueles que tocam na pessoa de Deus, que falam da sua obra, que falam dos seus atributos. Nós não pretendemos que cada filho de Deus se torne um músico. Entretanto, cada filho de Deus, você deveria saber discernir se um hino é adequado ou não ao culto coletivo. Às vezes pode ser um hino muito bonito, uma letra muito boa, mas a pergunta é adequado? É a voz coletiva, representa tudo que nós, ou representa todos nós de algum modo? Porque essa é uma adoração coletiva, não é adoração individual. Então, se você está meio depressivo e você encontra um cântico que levanta você ou que fala daquela sua condição, talvez seja mais adequado você cantar no seu quarto. Porque nós não estamos no mesmo espírito que você. Você entende? A igreja não está nesse mesmo espírito. Então você deveria cantar isso sozinho. Canta você sozinho com o Senhor. Por que tem que colocar o povo todo para cantar isso contigo? Porque o povo todo tem que mergulhar com você naquela situação. Não precisa. Entende? Adore ao Senhor com aquele cântico. Isso porque, amados, a adoração não acontece só aqui. Aqui nós temos um tipo de adoração, que é essa adoração coletiva ao Senhor. Quando nos reunimos como assembleia dos irmãos. Mas e na sua casa? Isso é coisa semelhante à oração. O Senhor Jesus falou que nós deveríamos, quando formos orar, deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. E Ele que está em secreto, Ele que nos vê em secreto vai nos ouvir. Correto?
Agora, então lá no seu quarto você tem um tipo de oração. Você tem uma postura, você tem uma linguagem. Agora, quando você vem para cá, você não pode trazer o seu quarto para cá. Porque aqui você está com os irmãos. Então, se lá no seu quarto você passa, né? Você ora desde Gênesis até Apocalipse. E desde o Japão até o Alasca. Assim, cobrindo todas as nações e todas as pessoas. Graças a Deus. Isso é muito adequado ao seu quarto. Mas quando você está aqui com os irmãos, você não pode fazer esse tamanho de oração. Por quê? Porque os irmãos todos vão começar a ficar indignados quando eu digo, espera aí, só você quer falar aqui? Você imagina? Então você precisa saber que aqui na Assembleia você tem uma outra postura. Porque outros também querem falar, outros também querem orar. Isso eu falo, amados, que é coisa semelhante em relação à adoração. Tem coisas que combinam lá no seu quarto, você trancado lá, chorando diante do Senhor. Combina com aqueles com o seu quarto, mas aqui não combina. A questão é o que combina aqui. Então, cada filho de Deus deveria saber se um hino é adequado ou não a esse culto, a essa reunião. E isso digo, amados, porque cada um dos crentes é um sacerdote de Deus, chamado a oferecer, através de Cristo, a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós deveríamos discernir essas coisas, nós deveríamos ter clareza sobre isso. Agora, o que mais envolve o culto a Deus? O verso 16 de Hebreus 13 nos responde: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Irmãos, o que é beneficência? Você nota que esse verso 16 está junto com o verso 15. É a continuação dele. O verso 15 dizia: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós sabemos, né, esse fruto dos lábios são os nossos hinos, são as nossas ações de graças que nós levantamos a voz e dirigimos ao Senhor. Agora o 16: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Né? Beneficência, o que é, amados? Beneficência é fazer o bem aos irmãos. E a comunicação é repartir o que temos com eles. É interessante que uma das orientações que Paulo deu aos cristãos coríntios, né, era que eles deveriam preparar a sua oferta para mandar aos santos pobres na Judéia. E isso no primeiro dia da semana, quando os irmãos se reuniam para partir o pão. Você vai encontrar esse assunto em 1 Coríntios capítulo 16, também em 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Por isso, depois nessa segunda carta, então, que é 2 Coríntios, quando vai falar dessa beneficência de separar uma oferta, Paulo aconselha eles que façam isso no dia do Senhor. Diz que eles devem reunir aquelas coisas, reunir aquele dinheiro no dia do Senhor. Trazer então aquilo. Amados, isso é também um sacrifício. Diz aqui: com tais sacrifícios Deus se agrada. Se nota que no verso 15 nós temos o sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, a adoração que damos. E no verso 16 nós temos um outro sacrifício, que é a beneficência e a comunicação. E aí ele conclui dizendo: porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Em 2 Coríntios capítulo 9, vamos abrir 2 Coríntios 9, verso 11: para que em tudo enriqueçais. Enriqueçais para quê? Enriqueçais é crescer mesmo na generosidade. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Isso aqui estão as ações de graças, né? Verso 12: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Então você nota como isso está ligado ao culto, às ações de graças ao Senhor. Muito bem, irmãos. Isso é brevemente o que eu tenho a dizer sobre a questão da música. Quando nós tocamos nesse assunto da música e seu lugar na Assembleia dos Santos,
Nós estamos expondo, assim, o aspecto principal dessa assembleia, que é a adoração a Deus, o culto a Deus. Se você fizer um estudo histórico da liturgia cristã ao longo dos séculos, você descobrirá que ela se tornou, ao longo do tempo, extremamente complexa. Extremamente. E isso porque os líderes, logo nos primeiros séculos, como eu demonstrei isso aos irmãos aqui 15 dias atrás, logo nos primeiros séculos, os líderes cristãos, ora trouxeram os elementos da antiga dispensação, ou seja, os elementos lá do culto judaico, ora trouxeram elementos pagãos ou mundanos para o culto. É isso que você vai descobrir fazendo um estudo histórico da liturgia cristã. Desde então, a cristandade vive tentando ser atraente para o mundo através de suas reuniões ou através de seus cultos. Hoje em dia, irmãos, com todo o aparato tecnológico que dispomos, as igrejas gastam milhares de reais com equipamentos. Para quê? Visando criar um ambiente espiritual, com som, com luzes, com fumaça. Parece que eles querem imitar a fumaça do tabernáculo, alguma coisa parecida, né? Uma coisa nesse rumo aí, né? Mas eles gastam muito dinheiro tentando criar uma atmosfera espiritual, onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam acolhidas. E aí as pessoas vão para tais reuniões, tanto cristãos quanto não cristãos, e eles se sentem tão bem lá naquelas reuniões. É comum, depois da reunião, alguém comentar assim, né? Gostei desse pessoal aqui, são bem acolhedores. E quem do local ouve isso, fica orgulhoso e pensa consigo mesmo, né? Conseguimos impressionar. E quanto mais elogio se ouve, mais estímulo se tem para melhorar a qualidade da reunião. Então, mais pessoas virão. E logo precisaremos de um local maior. Isso é o rápido raciocínio de alguns. Mas a questão que temos, irmãos, e a questão que temos diante de Deus, é qual é o motivo da assembleia cristã? Qual é o motivo da reunião que nós temos? Por que nos reunimos aos domingos pela manhã? Especificamente nós aqui. Segundo a palavra de Deus, nós nos reunimos por causa dele e para ele. Nós nos reunimos ao redor do precioso nome do eterno Filho de Deus, o Senhor Jesus. Nós não podemos vir aqui, ouça bem, nós não podemos vir aqui por causa dos irmãos. Ainda que seja tão bom, tão estimulante reencontrá-los, revê-los. Nós não podemos vir aqui também por causa do serviço da palavra. Eu vou até lá porque eu preciso ouvir uma palavra hoje. Não podemos vir também por causa do estilo dos cânticos que entoamos. Nenhuma dessas coisas podem ser o atrativo. O atrativo deve ser unicamente o Senhor Jesus. É por causa dele e para ele. Ele é o centro. Ele deve ser o centro da reunião de seu povo. Não são os irmãos, não é a palavra, não é o estilo dos cânticos, amados, unicamente Ele. Será que nós conseguimos compreender isso? Será que nós conseguimos alcançar isso? Se Ele deve ser o centro, unicamente Ele, então, precisa ser agradado, porque a reunião não é para nós, a reunião é para Ele. E eu vou repetir, irmãos, isso é muito difícil de assimilar. Nós podemos até entender, mas nós não assimilamos isso, porque nós sempre estamos às voltas, assim, tentando agradar a nós mesmos e aos outros. Quantas coisas nós fazemos para impressionar?
e para agradar as pessoas, tanto crentes quanto incrédulos. Nós queremos que as pessoas venham para cá e que elas tenham um impacto. Isso é para agradar o homem. E Deus? Onde fica? Nós usamos como desculpa que vamos adorar ao Senhor e o que menos fazemos é adorá-lo. É tê-lo como o centro dessa reunião, desse nosso ajuntamento. Pensa, eu quero que os irmãos reflitam sobre isso nesses próximos dias. O que nós estamos fazendo aqui? O que a gente vem fazer aqui? É de fato por causa dele e para ele? Ou nós temos outros interesses? Ao falar de um culto agradável ao homem, imediatamente nós lembramos do culto samaritano nos tempos bíblicos, de que já falei aqui outras vezes. Eles criaram uma religião ao seu gosto, com elementos da Bíblia e elementos mundanos. Criaram uma religião ao seu gosto e, portanto, fizeram um culto ao seu gosto, um culto agradável aos seus olhos. Ora, amados, para que o culto seja agradável a Deus, nós não somos a régua de medida. Nós precisamos retornar à Escritura e atentamente conhecer os estatutos do Senhor sobre o que lhe agrada exatamente. Você sabe que na antiga aliança, na antiga dispensação, irmãos, teve um livro inteiro escrito sobre esse assunto. Nós temos poucos versículos sobre isso no Novo Testamento. Na antiga aliança, nós temos um livro inteiro que tratou sobre esse assunto do culto a Deus. Qual livro? O livro de Levítico. É preciso lembrar que aqueles detalhes todos que estão ali não foram estabelecidos por Moisés e nem por Arão. Aqueles detalhes todos foram estabelecidos pelo próprio Deus, que instruiu o seu povo sobre como deveriam adorá-lo. Isso porque somente Deus pode dizer como os homens devem chegar até Ele. E somente Ele pode dizer como nós devemos proceder ali, diante dEle. Ora, se todo aquele cuidado foi tomado na antiga ordem das coisas, será que agora, na nova aliança, seria diferente? Será que agora, porque a cortina, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, então agora você pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser? Será que é assim, amados? De modo algum. Na primeira aliança você tem uma casa de pedra, literal, chamada casa de Deus. E Deus tomou todo aquele cuidado. Será que agora, na nova aliança, nessa casa de Deus, formada por gente, formada pelos redimidos, será que nessa casa de Deus, nesse templo santo ao Senhor, as coisas podem ser feitas, então, do nosso jeito, ao nosso gosto? Absolutamente não. Nada pode ser feito ao nosso gosto, mas unicamente ao gosto dele. Por isso, quando Paulo vai tratar da Assembleia, a reunião dos santos, ele é muito cuidadoso. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios, um capítulo inteiro falando disso. Ele é muito cuidadoso. Porque a Assembleia é a maior expressão da vida da igreja. Não é um simples ajuntamento. A Assembleia é a maior expressão da vida da igreja. Já houve um tempo, né, e nós ouvimos dos irmãos da renovação que a reunião não era importante. Não é importante. O importante é você estar na sua casa, adorar o Senhor. Isso é falta de entendimento da Escritura. No mínimo. No mínimo. Porque essa Assembleia é sim importante. Aliás, eu já falei tempos atrás aqui, compartilhei com os irmãos, assim, do espírito católico que nós temos em relação ao culto, né? Porque no catolicismo você sabe, né? Se vai uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, alguns só vão na sexta-feira santa, né? E no Natal, e outros nem isso, nem nessas reuniões. Eu lembro que eu falei para os irmãos aqui, tempos atrás, né? Você nota, por exemplo, que numa cidade, as cidades do interior são assim especialmente, né? Você tem lá no meio da cidade um templo católico. Surpreendentemente, a população da cidade é muito maior do que aquele templo. Aí você vai dizer, não, mas eles têm várias missas no domingo, né? Você pode escolher um dos horários. Mas ainda que você tenha 4 horários, não comporta toda a população daquela cidade.
Irmãos, o que está por trás? Eles sabem que o povo não vai. Eles sabem que vai num mês, falta 5 meses. E assim é. Então tem alguns irmãos que vêm desse contexto católico romano e tem essa mentalidade. Então ele vem numa reunião 1 mês, 2 meses depois aparece, do nada, assim, né? Caiu de paraquedas aqui dentro. Não sabe nem o que está sendo falado. Isso é catolicismo protestante. Não é o que nós vemos no Novo Testamento. Absolutamente. Porque no Novo Testamento, a Assembleia é a maior expressão da vida da igreja. Não é um simples ajuntamento. O Senhor disse especificamente que estaria entre nós. Vai dizer, mas Ele está comigo. Sim, Ele está comigo. Mas Ele disse que estaria entre nós. Sim, eu tenho comunhão com Ele. Eu estou com Ele. Mas eu quero dizer que aquilo que a sua presença entre nós, quando estamos juntos, olha, amados, há uma graça maior. Então, de fato, há algo muito especial nesse ajuntamento que deve contribuir para uma vida cristã excelente. Como diz Paulo em 1 Coríntios 11, 17. Aliás, vamos aí para o capítulo 11, que é aí que nós quero tocar algumas coisas, pelo menos começar hoje. O que temos aqui no verso 17, Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então ouça bem, o ajuntamento dos santos deveria ser para melhor, sempre, para melhor. Ou seja, deveria contribuir para uma vida cristã excelente. Infelizmente, aqueles irmãos aqui em Corinto estavam se reunindo para pior e não para melhor. Paulo não proibiu eles de se reunirem, né? Ele só está fazendo uma constatação e dizendo, olha, do jeito que as coisas estão, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. Amados, essa reunião é tão importante que no capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, Paulo diz assim: faça-se tudo para edificação. Isso é o verso 26, no final dele. Ele também diz no verso 40 do capítulo 14: faça-se tudo decentemente e com ordem. O que é reunir com decência e ordem? Certamente, amados, não significa fazer as coisas que a nossa cultura evangélica aprova, mas fazer de tal modo que o Senhor seja agradado em tudo, em todas as coisas. Isso é fazer com decência e com ordem. O Senhor está sendo agradado? Essa é a questão que temos. Então, ao falar de aspectos práticos da Assembleia, e a música é o primeiro item da lista, né, como nós já temos tratado, nós devemos, ao falar desse assunto da Assembleia, desses aspectos práticos, nós devemos ter consciência, ouça bem, da inspiração, da inerrância e da preservação do texto sagrado. Se esse livro foi inspirado por Deus, se ele foi inspirado por Deus, ele é inerrante. O que significa isso? Não tem erros. E por ser inerrante, esse texto foi preservado em seus textos originais. Nós não podemos dizer que as nossas traduções estejam 100% aprovadas, porque elas não estão. Nenhuma delas. Ainda que os tradutores já se esforçaram bastante, né? Mas nós não temos traduções assim que se equiparam 100% aos textos originais hebraico e grego. Nós sabemos disso. Nós em português, aqui melhor, está mais próxima, né, do texto original, é essa Almeida Corrigida Fiel que nós usamos. Mas ainda não é perfeita. Perfeito é só o texto hebraico e o texto grego. O resto é resto. Tem coisa boa, coisa não muito boa, né? Mas as coisas são assim, né? Se você quiser diferente, você precisa estudar o hebraico, precisa estudar o grego, né? Aí quem sabe o Senhor levantaria você para fazer uma tradução assim mais adequada, né? Quem sabe o Senhor faça isso com algum dos irmãos, ou alguns dos irmãos aqui. Mas é importante sabermos que o texto que temos é um texto inspirado, inerrante e preservado. E essa questão de preservação da Bíblia não é meramente um dogma, como alguns eruditos evangélicos se esforçam para crer.
Você sabe que eles estão lá com as suas traduções e com seus textos gregos mal feitos, né? Eles estão com aqueles textos e eles fecham os olhos para todos os erros que eles já encontraram lá. Eles dizem, não, mas a Bíblia é inspirada, a Bíblia é inerrante, com os olhos fechados. Cadê as provas? Nós não temos provas. Mas eles fazem um esforço para crer naquilo. Agora, graças a Deus, nesse último século XX, né, a preservação foi comprovada cientificamente. Graças a Deus, por aquele nosso irmão, Dr. Wilbur Pickering, né, que nos provou aí no século XX que há um texto original, texto grego do Novo Testamento, sim, preservado por Deus. Não apenas inspirado, mas absolutamente preservado. Por que isso é tão importante, amados? Por que estou falando desse assunto de preservação, de inspiração, de inerrância da Escritura, no meio dessa história de reunião e de assembleia? É que se essa Escritura, irmãos, ouça bem, se essa Escritura é de fato a palavra de Deus, então ela tem autoridade objetiva. Ou seja, nós não podemos fugir de suas demandas, de suas exigências. Aliás, uma Escritura inerrante e comprovadamente preservada é um problema. Vou ser muito sincero, quero servir a Deus. Quando você ouve disso, que a Bíblia é inspirada, inerrante e preservada, você diz, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você saiba que tem homens da igreja que não dizem glória a Deus. Isso é um problema para eles. Porque eles preferem ter uma Bíblia duvidosa, um texto duvidoso. Sabe por quê? Porque eles podem fazer do seu jeito. Então, se você não tem certeza que tudo que está aqui é a palavra de Deus, que esse texto foi preservado, que esse texto não foi mexido, você está com problemas. Porque esse texto depõe contra você. E você vai ter que dar um jeito de obedecer a Escritura. Você não tem outra saída. Então eu afirmo que uma Escritura inerrante e comprovadamente preservada é um problema para o arraial da cristandade. É um grande problema. Ela simplesmente, essa Escritura, tem o poder de demolir os sistemas denominacionais, porque ela os denuncia como uma falsificação da igreja. Não que dentro deles não hajam genuínos filhos de Deus, bem como também sejam, do ponto de vista de Deus, igreja. Mas eles transformaram a igreja de Deus num arraial religioso. Então, se você tem uma Bíblia inerrante, preservada, isso é um problema. Porque o que você vai fazer com as coisas que você não concorda com o texto? Alguns dos líderes cristãos se escondem atrás disso, irmãos. Eles não tomam posição porque eles nós não sabemos se isso aí é mesmo, se não foi mexido. Deus inspirou, ninguém tem dúvidas. Mas nós não sabemos se isso aí não foi mexido. Por via das dúvidas, vamos tolerar essas coisas. Deixe as coisas como estão, porque nós não sabemos. Por que você acha que algumas coisas não são faladas na igreja? As posições não são claras. É porque por trás disso está esse fato. Nós não sabemos, né? Então é bom não ser tão fundamentalista. Se houver qualquer dúvida em relação a essa Escritura, amados, então aquelas coisas nela, que nesse avançado século XXI são consideradas inadequadas, podem ser deixadas de lado, então, sem temor de penalidade. Vocês estão entendendo? Que nós não temos certeza. Isso porque se naquele dia houver algum julgamento da parte de Deus, você vai poder dizer, mas Senhor, nós não tínhamos certeza se era mesmo isso que querias dizer. É a desculpa que alguns já estão planejando dar naquele dia. Senhor, nós não tínhamos certeza se era assim mesmo para fazer. Se era assim que o Senhor queria que as coisas fossem feitas. Pois, amados, quanto ao culto, quanto à Assembleia dos Santos, a Escritura tem muito a dizer. Note, por favor, como não levamos a sério a Bíblia. Quando lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, que trata do funcionamento dos dons espirituais na Assembleia, ali é dito que se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois, ou quando muito 3, e por sua vez, um de cada vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Ó igreja, é assembleia, é reunião.
e fale consigo mesmo e com Deus. Agora eu pergunto, como tem procedido ao longo dos 50 anos aí? Perdão, ao longo dos 100 anos já, o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal. Os seus cultos são um verdadeiro espetáculo, né? Digno do cenário da Torre de Babel, né? Aqui não se questiona, jamais, a legitimidade dos dons, mas o funcionamento deles. Essa é a questão. O funcionamento. Como nós devemos funcionar? Nós não estamos questionando se é igreja ou se não é igreja. Claro que é igreja. A questão é, se nós somos igreja, nós estamos fazendo do jeito que Deus quer? O que fazemos diante das ordens de Deus? O que fazemos diante das assertivas de Deus em sua palavra? Quando Ele fala especificamente sobre essa reunião. O que fazemos diante da ordem, por exemplo, que temos aqui em 1 Coríntios 11, de que os homens não usem cobertura sobre suas cabeças durante o culto? O que nós fazemos sobre a ordem das irmãs usarem uma cobertura sobre suas cabeças no culto? Sabe qual é a nossa reação nesse avançado século XXI? Isso é coisa do primeiro século. Esses eram problemas daqueles irmãos em Corinto, cujas mulheres comandavam a igreja. Inclusive, Paulo mandou elas calarem a boca, né? Não podiam falar. Mas isso é por causa dos problemas que estavam acontecendo lá naquela igreja. Quer dizer, um problema localizado. Então, como nós supomos que era um problema localizado, então nós supomos que há uma solução localizada. É para aquele momento, para aquela situação. Essa tem sido a desculpa favorita dos desobedientes. Foi para aquela época, como tantas coisas. O movimento hoje, o movimento LGBT gospel, né? O que eles estão dizendo hoje? Aquilo foi, aquelas proibições todas, tudo que você encontra em Romanos, 1 Coríntios, aquilo é para o quê? É para o primeiro século. Aqui é coisa do primeiro século. Você nota, amados. Se você abre uma brecha, você deve ir até o fim, então. Vai até o fim. Ou nós obedecemos, ou nós não obedecemos. E o pior é quando damos essa desculpa para a desobediência, dizendo, não, nós não obedecemos. Porque isso é coisa do primeiro século. Isso era a situação lá. É porque a mulher, etc e tal, a mulher daquela época era terrível, e etc. Irmãos, considere que as orientações bíblicas para a Assembleia dos Santos são só um aspecto. Ainda tem tantos outros. O que nós fazemos com a ordem de não tomarmos a forma deste mundo? Romanos capítulo 12, verso 2. Que em todas as coisas, em tudo que fizermos, nós devemos seguir ao Senhor. Devemos fazer a vontade do Senhor. Agora, por que em algumas coisas nós tomamos a liberdade de fazer segundo o mundo? Tomamos a forma deste mundo. Irmãos, o que fazemos com a ordem de não tomarmos a forma desse mundo? O que fazemos com a ordem de não nos associarmos com este mundo? Seja através de casamento, seja através de trabalho, como está muito claro no 1 Coríntios 6. Irmãos, o que nós fazemos com isso? É para o primeiro século. Por quê? Porque não cabe mais hoje. Amados, isso aqui é a verdade de Deus? É a vontade de Deus ou não é? O que está em jogo aqui é se esta escritura tem autoridade ou não. Se ela não tem, então nós podemos escolher o que iremos obedecer. Aquilo que mais nos agrada. Lembra do culto samaritano? A religião samaritana? É isso. Você escolhe algumas coisas. Não, muito bom esse Salmo 119, hein? Muito bom 1 João, Deus é amor. Não todos os versículos porque são perigosos, né? Fica com essas coisas. 1 Coríntios 13, então, que deleite, né? Mas e quando vem as demandas que não combinam com este século? Ah, não. Difícil. Sequer para o primeiro século. As coisas lá eram terríveis. São as desculpas, né, que alguns procuram dar. O tema que eu quero abordar a partir daqui, e que está aqui em 1 Coríntios capítulo 11, é acerca da cobertura das irmãs, ou o uso do véu nas assembleias, como é tratado aqui nesse capítulo 11 de 1 Coríntios. Esse é um assunto, irmãos, que tem gerado muita polêmica entre os filhos de Deus, especialmente nos últimos 100 anos. Antes não tinha problema, não tinha polêmica alguma. Há muitos mal entendidos
e preconceitos, muito especialmente no Brasil. Porque o uso do véu pelas irmãs, né? O que vem na sua cabeça quando você ouve isso? É logo associado com a congregação cristã no Brasil. É ou não é? Que é uma denominação pentecostal, fundada pelo pregador italiano Luigi Francescon, lá no começo do século XX, 1910, na cidade de Santo Antônio da Platina, aqui no norte do Paraná. Foi fundado, já tem mais de 100 anos, 104 anos então. E esse grupo se tornou o mais expressivo no uso, não exclusivo, mas o mais expressivo no uso do véu pelas mulheres. Faça uma pesquisa uma vez sobre esse grupo e você vai descobrir o que outros evangélicos falam deles. Eles têm alguns, eu não concordo 100% com eles, né? Mas eu quero dizer que alguns dos pontos, chamados pontos doutrinários deles, são pontos para os quais nós dizemos amém. E no meio evangélico, há os que taxam esse grupo como hereges, e um dos motivos é o uso do véu pelas mulheres. Certamente tem alguns pontos questionáveis lá, né? Que fazem deles não um grupo herege, mas uma seita evangélica. O que é uma seita? Uma seita é um grupo que se considera exclusivo. Qualquer grupo que diga nós somos a igreja em tal cidade é uma seita evangélica. Mas aí você não pode pensar que Testemunho de Jeová seja isso, Adventista seja isso, né? Mormon seja seita. Não, isso aí é outra coisa, né? Se você for verificar, nós temos, eu não vou citar mais nomes, né? Mas alguns grupos no Brasil têm exatamente essa postura. Eles se julgam a única igreja. Então, se você está fora dos seus grupos, você não é parte da igreja. Você pode ser um salvo, mas você não é parte da igreja. Você está fora dela. Aí você vai olhar a doutrina, a teologia, o ensino desses irmãos, é um ensino ortodoxo. Entendeu? É bíblico. Mas quando eles se comportam assim, eles se tornam uma seita, uma divisão no meio da igreja do Senhor. Então eu diria que esses irmãos, Congregação Cristã no Brasil, né, são uma seita evangélica. Por quê? Porque se for conversar com eles, o que ele vai dizer para você? Você não é, meu. Ele olha, você fala que é irmão, alguns até dizem que você não é irmão. Vão dizer para você. Ainda que o fundador, isso foi um posicionamento também tomado mais tarde, né, por esse grupo. No começo, o fundador, o italiano lá, Luigi Francescon, né, ele foi mais aberto. Ele, inclusive, quando chegava na cidade, ele procurava os irmãos, os outros grupos evangélicos na cidade. Não era bem aceito, obviamente, que naquele momento havia um embate muito forte entre as igrejas tradicionais e as igrejas e o nascente movimento pentecostal. Então eles nunca foram bem vistos, né? Mas assim, ele procurava comunhão com outros irmãos, né? Mas assim, você sabe, né? Quando você vai procurar comunhão com o irmão dá as costas para você, não quer contato, não quer conversar, qual a tendência? Você vai se afastando. Tá? E o que aconteceu ao longo da história é que algumas gerações depois, eles tomaram uma atitude radical contra os outros evangélicos, vamos dizer. Agora, eu estou falando isso por conta do preconceito que, em geral, nós temos em relação ao uso do véu, ligando com esse grupo. Como se isso fosse um ponto de heresia. Será isso, irmãos? E eu quero começar hoje a tratar desse tema, para abordar esse assunto, nós precisamos nos despir de todo esse preconceito. Se nós não nos despirmos desse preconceito, nós não conseguiremos tratar desse tema. Geralmente as pessoas tratam desse assunto, em 1 Coríntios 11, a partir do verso 4 ou 5. Já chega lá no verso 5. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Começa por ali. E de fato, eu vou confessar, não é fácil entender esse trecho. Não é fácil. Por isso nós devemos começar pelo verso 2, pelo verso 3. Porque por trás do uso do véu está não a nossa posição em Cristo,
mas a ordem de Deus na criação. O capítulo 11 de 1 Coríntios não é um texto isolado da Escritura, onde Paulo procura tratar com um costume cultural da época em Corinto. Você não pode tratar 1 Coríntios 11 desse modo. Alguns, amados, tratam esse texto como se não houvesse. Eles gostam do verso 1, capítulo 11 gostam do verso 2, os homens principalmente gostam do verso 3, do verso 4 em diante, não sei o que isso quer dizer. E deixa para lá porque nós temos coisa mais importante para fazer na vida. Mas se isso está na Escritura, o capítulo 11 de 1 Coríntios está na Escritura, e não é um texto isolado, então nós precisamos nos cercar da Escritura para compreendermos o que Paulo está dizendo aqui. Se você estudar a palavra de Deus, descobrirá que ele tem dois sistemas no universo para lidar com a sua criação pensante. O que é a criação pensante? Os anjos e os homens. Deus tem dois jeitos de lidar, dois sistemas para lidar com anjos e homens. Esses dois sistemas, amados, são o governo e a graça. Nós temos o sistema do governo de Deus e o sistema da graça de Deus. No sistema da graça de Deus está tudo o que diz respeito ao perdão dos pecados, à salvação, a sermos transformados em filhos de Deus, a irmãos e irmãs. Segundo a graça de Deus, não há homem e nem mulher, nem judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, como o apóstolo mesmo deixa muito claro em Gálatas 3:28. Ele diz: todos vós, homens e mulheres, judeus e não judeus, circuncisão e incircuncisão, todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é do ponto de vista da graça, no sistema da graça. Em seu comentário de 1 Coríntios, Calvino diz que a nossa união diz que nessa união espiritual dos crentes com Cristo, ele é a cabeça de ambos, homem e mulher. Nessa união espiritual nossa com Cristo, ele é a cabeça do homem e cabeça da mulher. E aí não há qualquer distinção. Assim como todos são pecadores, homem e mulher, judeu e gentil, a graça nos coloca a todos num mesmo nível. Não é isso, amados? O arrependimento é pregado para homens e mulheres, judeus e gentios. A justificação é pregada para homens e mulheres, judeus e gentios, sem distinção alguma, porque a graça de Deus nos coloca todos no mesmo nível. A prova disso é que no livro de Atos, o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios que creram. Aliás, o que causou surpresa entre os judeus crentes, até sobre eles, que eles não imaginavam. É como você imagina o preconceito. É como você fica surpreso porque uma irmã, né, se converteu, se arrependeu. Até as mulheres estão se convertendo agora? Não é possível. Isso é só para você medir o tamanho do preconceito que havia aqui. Até sobre os gentios também foi derramado o Espírito Santo, e não apenas sobre os crentes judeus. Tudo isso, amados, é a graça de Deus, o sistema da graça de Deus em ação. Mas no sistema de governo, do governo de Deus, há sim distinção entre homens e mulheres, por exemplo. Aliás, Calvino, mais uma vez, chama isso de relações externas. Exteriormente, nós somos diferentes. Esse é o sentido que ele dá. Então, Deus trata homens e mulheres no seu sistema de governo de modo diferenciado. Mas na graça, trata todos iguais. Bom, primeiramente nós vamos considerar o que queremos dizer com sistema do governo de Deus. Esse sistema do governo de Deus é muito diferente do sistema da graça. O governo de Deus é um sistema independente da graça. Sabia disso? Independente da graça. Porque no sistema de governo de Deus, ele faz o que ele acha melhor fazer. Ele faz o que quer. Ligado a isso estão os seus decretos, que encontramos por toda a Bíblia. Os decretos de Deus.
Deus decretou certas coisas, porque essa foi a sua vontade. Por que Deus escolheu Abraão? Por que não escolheu um vizinho de Abraão? Porque Ele decretou, seu decreto, sua vontade legítima foi escolher Abraão. E não escolheu o vizinho dele. Deus podia ter escolhido Ló. Por que não escolheu Ló? Escolheu Abraão. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. E daí? Você vai fazer o quê? Esse é o seu decreto? Essa é a sua vontade? Esse é o seu governo? No seu governo Deus decidiu assim. Ele simplesmente decidiu fazer certas coisas e fez. Como, por exemplo, a distinção física entre homem e mulher. Isso é do seu governo, é do escopo do seu governo. Não conceder arrependimento aos anjos que caíram. O que é isso, amados? Isso é parte do seu governo. Decidiu não conceder arrependimento aos anjos caídos. Outra coisa, Deus escolheu salvar alguns pecadores e rejeitar outros. Isso é a mais crua realidade que nós encontramos na Escritura. Isso é o seu governo. Deus é livre para escolher e fazer o que bem quiser, porque Ele é Deus. Por isso, Ele é soberano. Então, quando temos o versículo 3 de 1 Coríntios 11, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O que você tem aqui? Você tem aqui o âmbito do governo de Deus, e não da sua graça. Na graça, todos iguais, todos pecadores, todos são redimidos pelo mesmo sangue. A todos foi dado beber de um mesmo Espírito. E isso é a graça. Mas no seu governo, Deus fez diferença. E aqui está a prova. Quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção para a última frase do verso 3. Deus a cabeça de Cristo. Como essa frase é diferente daquela frase que o Senhor diz em João 10:30, lembra? Eu e o Pai somos um. O que significa isso? Igualdade. Igual ao Pai. Da mesma qualidade. Da mesma substância do Pai. Assim é o Pai, assim é o Filho. Agora, aqui, em 1 Coríntios 11:3, nós temos dizendo que Deus é a cabeça de Cristo. Então o relacionamento aqui não é no âmbito da igualdade na Trindade, o Pai e o Filho. Mas aqui é o relacionamento de Deus e Cristo, ou Deus e o seu ungido. O texto aqui não lida com coisas que aconteceram na bendita Trindade, entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? O que temos aqui, amados, é o relacionamento de Deus com o seu ungido. Isso é Cristo. O relacionamento do Pai com o seu ungido. Portanto, o uso do véu pelas irmãs aponta para o relacionamento entre Deus e o seu Cristo. Entre Deus e o seu ungido. Essa é a realidade que nós temos por trás. Então você não pode isolar esse texto do resto da Escritura. Por isso, Paulo evoca aqui esse sistema de governo. Cristo é a cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. E isso é o governo de Deus. Isso é o decreto de Deus. Isso é a vontade de Deus. Isso não se mistura com a graça. Até porque esse homem e essa mulher, aqui nesse verso, já foram alcançados pela graça de Deus. Entende? Então, isso daqui não está falando para o mundo. Isso aqui é a casa de Deus. Isso é a ordem e a decência da casa de Deus. Irmãos, nós precisamos parar aqui. Eu vou continuar com essa palavra no próximo domingo. E nós vamos ainda entrar. Isso foi só uma introdução. Nós ainda vamos entrar para valer dentro desse texto aqui, se Deus permitir, na próxima semana. Vamos ficar em pé. Pense sobre essas coisas, ore sobre essas coisas. Leia 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 até o 16. Tá bom? Pensa sobre isso, ore sobre isso. Amém? Vamos orar. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que tem o poder de convencer a cada um de nós. Nós reconhecemos que estamos diante de um assunto tão incompreendido e tão mal falado,
nós rogamos a Ti nessa manhã. Que o Senhor possa nos dar clareza. Que o Senhor possa nos dar discernimento dessas verdades, desses aspectos tão práticos quanto a nossa reunião. Rogamos que o Senhor fale conosco. Rogamos que o Senhor possa nos dar o entendimento da Tua palavra. Peço que o Senhor fale com os irmãos e com as irmãs nesses dias. Que Tu possas nos dar clareza. Nós não conseguimos entender as Tuas coisas sem que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Então que pedimos nessa manhã que o Senhor possa iluminar os nossos pensamentos. Que o Senhor possa nos dar clareza quanto à Tua vontade. Olha o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.